Nada existe de forma independente de Deus. Bom dia, graça e paz. Salmo 29. O que a gente vê aqui no Salmo 29? A relação de Deus com a criação, o Criador com a criação. E como essa relação é positiva, é uma relação de sujeição. A natureza se submete a Deus, ela não existe de forma independente. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma maneira bem simples, mas é impressionante como que até os cristãos mais bíblicos desse país, eles têm uma perspectiva errada sobre isso. Aqui você nota que Deus dá ordens, e isso tem implicações muito práticas na vida da gente. Deus dá ordens e a natureza obedece. O Bavinck dizia que a ideia de leis da natureza não é muito precisa. Como assim? Porque muitas vezes soa da seguinte maneira: leis da natureza é que a natureza ela existe de maneira independente de Deus, como se ela fosse autônoma, como se Deus criou o relógio, deu corda nele e agora o relógio existe por si só e Deus foi embora. Você nota que aqui Deus está controlando todos os fenômenos da natureza, os elementos da natureza e tudo aquilo que tem a ver com a natureza. O Newton, ele acreditava nessa ideia. Deus, o universo é uma espécie de relógio, de máquina, com leis que foram colocadas ali por Deus. Os iluministas pegaram a ideia de Newton e esvaziaram da base. Disseram, não tem nada de criador, não. A natureza é autônoma, ou seja, independente. É como se o barro, o vaso fez a si mesmo. E as leis que ali estão foram feitas pela própria matéria. É uma doideira isso. Não existe essa ideia. Todos os elementos e forças com suas próprias leis são sustentadas por Deus. Então, se você pensar, por exemplo, na ideia de lei da natureza como algo que Deus criou e programou para funcionar, Deus programou para funcionar assim, isso faz parte da sua natureza. Mas isso não significa que ela exista de maneira independente. Atos 27, 28. Porque nele vivemos, movemos e existimos. Ninguém existe ou se move à parte de Deus. A natureza nem por um momento existe de forma independente de Deus, diz Bavinck. Deus não fica de fora da natureza por uma cerca viva de leis. De forma alguma. Deus não fica. Eu acho que eu já falei sobre isso ontem. Deixa eu ver se eu falei aqui. Deixa eu ver. Eu falei já sobre Apocalipse? Acho que já falei, né? Já falei. Mas vou repetir, vai. Se eu já falei, eu não tô sabendo aqui se eu já falei sobre Apocalipse. Já falei. Então tá, ó. A natureza não existe. Deus não fica de fora da natureza por por uma cerca viva de leis. Quer ver um exemplo? O próprio dilúvio, vai. Ou as tragédias que acontecem na natureza. Um tornado. Essa pessoa morreu, mas muitos pastores falam isso. Não, Deus não tem nada a ver. Não, porque Deus criou a natureza e ela por si só, ela matou. Isso não existe. A Bíblia diz que Deus é quem mata e que faz viver. Então a natureza ela não existe de maneira independente. Em João 1, a Bíblia diz que Jesus criou todas as coisas. Ele estava com Deus, ele era Deus e tudo foi feito por meio dele. Mas Hebreus também declara que Jesus sustenta todas as coisas. Ele não apenas criou, ele sustenta. Como a gente vê aqui, como a gente vê também Jesus controlando o vento. Acho que eu falei sobre isso essa semana. Então, essa é a perspectiva bíblica. Não existe nada nesse mundo que viva de maneira independente de Deus. Algumas implicações disso. Por exemplo, os homens maus fazem parte da criação. Provérbios declara que o coração do rei está na mão de Deus. E Deus o inclina para onde Deus quer. Então não existe essa ideia, aquele cara lá, sabe, ele foi lá e matou as pessoas, mas Deus não tinha controle sobre ele, porque ele é livre e tal. Isso é uma loucura. Olha como, o texto. O coração do rei é como o ribeiro na mão do Senhor, e Deus o dirige para onde Deus quer. Mas como que os cristãos modernos lêem esse texto? O coração do rei é totalmente livre. Ele é independente, ele faz o que ele quiser. Não existe isso. Isso não existe. Ninguém é independente de Deus. Ninguém pode fazer nada se Deus não quiser, se Deus não permitir, seja o mal ou seja o bem. É isso que a Escritura declara. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Declara Ageu. É isso que a Bíblia declara. Então não existe nenhum ser humano, não existe nenhum ser, e nem a natureza, nem os elementos que existam e fazem o que querem porque eles decidiram. Por exemplo,
Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus, certo? Qual a implicação dessa frase? Por exemplo, um dia bateu um vento lá e o passarinho não teve força e por isso caiu e morreu. Ah, Deus não teve nada a ver, o vento ele tem uma lei própria, ele vive por si só, ele é independente e Deus não teve nada a ver, matou o passarinho. Não, nenhum passarinho morre sem o consentimento de Deus. Como ele morreu? Por conta do vento, por conta... Enfim, algum elemento da natureza? O texto diz, foi Deus. Não foi a natureza, não foi o vento, foi Deus. Outro exemplo, vai. Aqui o texto fala que Deus faz tremer a terra. E aí uma pessoa morreu porque a terra tremeu. Se nem um passarinho morre sem a vontade de Deus, sem Deus determinar a morte dele, quanto mais pessoas que morreram por conta de um terremoto. Não, aí Deus não tem nada a ver. Deus criou, Deus deu corda no relógio, e aí a natureza ela faz o que ela quer. Como é que é? Isso é heresia. Mas quase todos os cristãos, até os mais bíblicos, acreditam nisso. Então isso não existe. Então tá vendo a primeira implicação? Deus é soberano sobre o mal, sobre o bem, sobre a vida e sobre a morte. Nada acontece sem a permissão de Deus, sem o querer de Deus. Porque esse papo também não é porque Deus permitiu. Ele só permitiu porque ele quis. Se ele não quisesse, ele não permitia. Então, eu não acho errado completamente a expressão, Deus permitiu. Não acho errado. Mas se você usa nesse sentido, ele não colocou maldade no coração de Faraó. Ele permitiu, então, que Faraó desse vazão a toda a sua maldade, para que pessoas morressem. É claro que não foi Deus quem colocou a maldade. Deus está usando a maldade de Faraó. Mas Deus só permitiu aquela morte porque Deus queria aquela morte. Aquela era a hora da pessoa morrer. Então, tudo que acontece debaixo do controle de Deus. Ele quis que o filho dele fosse moído, fosse trucidado. Então, essa é a primeira implicação. O que te leva a ter descanso em Deus, sabendo que Ele controla o bem e o mal. Ninguém vai morrer porque foi acidente. Não existe acidentes no mundo espiritual. A sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede os desígnios. Então não existe sorte. Deus orquestra todas as coisas. Deus orquestra todas as coisas. Uma outra implicação disso é, nada existe fora de Deus. Portanto, o Estado, a arte, todas as coisas existem para Deus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a ideia, por exemplo, de um homem independente de Deus não existe, certo? A ideia de um Estado independente também não existe. A ideia de uma ciência, de uma educação independente de Deus também não existe. É completamente imoral. Porque muitos crentes creem nisso. Não, a educação pode ser neutra. Não. A ciência pode ser neutra. Se não houver Deus como fundo, como base, vai ser um ídolo. A base da ciência, a base da educação. A base do Estado. Você pensa que o Estado é neutro. Não é. Vou te dar só um exemplo. Só um exemplo, como o Estado não é neutro. Não, porque o Estado é neutro. O Estado legisla sobre o que é justo e o que é injusto. Você acha que há neutralidade em relação a isso? Pense, por exemplo, na eutanásia. Na Europa, eles permitem a eutanásia, que é o suicídio assistido. A pessoa fala, eu quero morrer, e o Estado fala, ok, vou te ajudar. Crentes perguntam para mim, pastor, eutanásia é errado, é certo? É um absurdo que eles façam essa pergunta. Mas por que eles fazem? Porque eles não entendem que Deus é a base de todas as coisas, que nada nesse mundo pode existir sem Deus. Nesse caso da eutanásia, eles partem de qual pressuposto para legislar essa lei? Você pode se matar. Do pressuposto de que Deus não existe, de que você é o dono da sua vida. Esse é o pressuposto. Se Deus não existe, Ele não é soberano sobre você. Ele não é o dono da sua vida, você é o dono da sua vida. Logo, você pode se matar. E se Deus não existe, está certo isso. Está completamente certo. Se Deus não existe, a vida é minha. Eu faço o que eu quiser. E eu posso, inclusive, meter uma bala na minha cabeça. Mas e se a minha vida não é minha? Aí o suicídio é pecado, porque é homicídio. Quando você mata outra pessoa, é errado, porque você não pode tirar a vida de outro. Quando Deus mata, Ele não está cometendo homicídio. Por quê? Ele não está roubando a vida de ninguém. Ele deu a vida, Ele tira quando Ele quer. Mas você não pode tirar a vida do outro, porque é a vida do outro. Você não pode tirar a sua, porque a sua vida não é sua. Tá vendo? Então, se Deus existe, e Ele é o dono de todos nós, essa lei é uma lei injusta. Mas não dá para tirar Deus do debate. Ele é uma pessoa? Ele existe? Se Ele é uma pessoa, e Ele existe, e Ele criou a todos nós, e Ele é o meu dono, como que eu tiro Deus do debate? Isso é um absurdo.
Isso é ridículo. Isso é simplesmente ridículo. É impensável isso. Portanto, o que a gente precisa entender é que Deus é soberano sobre tudo. Não há nada que exista de maneira independente de Deus. Nem um pardal, nem o Estado, nem a arte, nem a música, nem o nosso trabalho. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Então, essa seria a ideia. E você deve pensar assim na sua vida. Enxergar toda a sua existência a partir de Deus. Não há nada que fique longe das mãos de Deus. Tudo está debaixo do controle dele. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. De modo que, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então é isso aí, gente. Ninguém existe independentemente de Deus. Estava falando sobre isso com as minhas filhas. A gente estava sentado ali na mesa e bem aqui do lado tem uma planta. E aí tinha uma varinha. Eu falei aqui para vocês sobre isso? Acho que eu já falei, hein? Vai de novo. E aí a vara está ali sequinha, né? É isso. Quando você retira a vara da árvore, ela morre. Essa é a figura em relação a Deus. O Cristo usou essa figura da videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas o ramo desconectado de mim não pode viver. Ninguém pode existir a parte de Deus, inclusive o ímpio. O ímpio, ele existe em Deus. Ele vai para o inferno. Mas quem dá o fôlego de vida e quem o mantém vivo é Deus. Ninguém pode viver sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Essa é a perspectiva cristã. Vamos orar? E, gente, não se esqueça, hein? Hoje, live Educação Cristã. Semana que vem, Legado Cristão. Vai ser bênção demais. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, te agradecemos por mais uma semana que está caminhando para o fim e pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós e nos dá entendimento para compreender a tua santa e bendita palavra, para que possamos ser transformados mais e mais. Perdoe os nossos pecados e ser conosco e que possamos fazer tudo para a tua glória, tudo é para a tua glória. Que nós possamos viver para a Tua glória, que o nosso trabalho seja para a Tua glória, a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, o nosso trabalho, nosso estudo. Tudo, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Como diz o salmista, que nós devemos tributar glória e força a Ti. Que nós possamos fazer isso, Pai, todos os dias de nossas vidas. Nós adoramos a Ti, nos submetemos a Ti, dizemos que só o Senhor é Deus. E obrigado por mais uma semana. Amém. É isso aí, gente. Valeu. Olha, no meu curso Mente Cristã, eu vou falar bastante disso que eu acabei de falar aqui, essa perspectiva que a fé cristã, ela sempre foi a base. Eu vou mostrar isso na história, como que a fé cristã sempre foi a base para tudo. A fé cristã não é apenas uma caixinha que está aqui, que diz respeito apenas a sobre como ir para o céu. Não, a fé cristã foi a base para todo conhecimento, como declara Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tiver a fé cristã aqui na base, como princípio, para construir o conhecimento, lembra de Adão? Quando o homem quis obter conhecimento à parte de Deus, todo mundo morreu. É isso aí. Valeu, gente.